Bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todas vocês esta manhã, Pai do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã, que o Senhor entra na sua casa com providência. Irmãs, tem uma palavra hoje do coração de Deus para teu coração, querido, que fala sobre a vida do rei Ezequias. A palavra do Senhor diz que Deus mandou falar para Jeremias: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele estava doente. O rei Ezequias assumiu o trono com 25 anos. Fez tudo o que era de bom diante de Deus, levantou os altares, quebrou os ídolos, e ali ele se tornou um rei que temia Deus, né? Naquela época. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: você vê que a única coisa que restava depois de uma notícia dessa era a parede, para ele virar o rosto e orar. Lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com endereza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Muitas vezes, irmãos, nos encontramos assim, nessa situação, não vendo saída, não vendo por onde começar. E Deus disse para ele: põe a tua casa em ordem. Mas ele se apresentou diante de Deus, e virou o rosto para a parede e chorou. Você vê que houve aqui uma humilhação da parte do rei Ezequias. Ele prostrou o rosto para a parede, orou e clamou ao Senhor. Às vezes as pessoas querem receber bênção, mas não quer se humilhar diante de Deus. E quando ele fez essa oração, este clamor que apresentou-se a Deus, diz a Bíblia que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Da mão do rei da Assíria te livrarei. Então aqui já estavam todas as promessas de Deus. Ele diz: vou te acrescentar mais 15 anos. E da mão do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o rei da Assíria já tinha levado cativo as 10 tribos de Samaria, de Israel. Já tinha levado cativo. E ele tinha certeza que ia levar Judá. Mas Deus não deixou e fez aqui uma promessa ao rei Ezequias: vou te livrar da mão do rei da Assíria. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. E Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: se-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiante-ai a sombra 10 graus,
ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Todo relógio caminha para frente. Porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez com que o relógio retrocedesse 10 graus, e a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Então isso aqui foi uma prova do que Deus ia cumprir tudo que prometeu. Você vê que o rei da Síria começou a afrontar não só o rei Ezequias, mas ele afrontava o Deus de Israel. Aqui a palavra de Deus nos fala que ele mandou uma carta, porque o inimigo é assim, antes dele atacar, ele fica ao derredor. A Bíblia diz que ele fica ao derredor buscando como leão a quem possa tragar. O rei da Síria ainda não tinha atacado Judá, mas estava ao derredor com seus exércitos e insultando o rei da Síria para quebrar as forças deles. Parecido com aquele gigante que dizia: cadê o homem para lutar comigo? Vários dias ele estava ali para tirar as forças do povo. Da mesma maneira, o rei da Síria insultava o rei Ezequias para que ele perdesse as forças. Só que quando ele recebeu uma carta de insulto, ele apresentou essa carta a Deus e ele disse a Deus que ele não tinha condições de ir contra o rei da Síria, para que Deus viesse tomar providência. E Deus disse para ele que ia livrar ele da morte e ia livrar ele também do rei da Síria. E ia dar sossego a ele naqueles tempos. Irmãos, quando nós recebemos uma má notícia, muitas vezes nos desesperamos. Eu falo com você e falo comigo também. Muitas vezes quando você recebe uma notícia e você ali se desespera e você esquece de fazer como fez o rei Ezequias, se prostrar em oração diante do Senhor e dizer a Deus que de nós mesmos não poderemos mudar nem um pouco a situação, mas o Senhor tem poder para mudar a situação na tua casa. O Senhor tem poder para reverter a fúria do inimigo contra a tua família. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando nós recebemos uma notícia, ficamos desesperados e não buscamos primeiramente uma resposta de Deus. Você vê que quando o rei Josafá soube que tinha se unido 3 nações contra ele, ele foi logo falar com Deus e dizer: Senhor, eu não tenho força. Em mim não tem forças para lutar contra essas 3 nações. Então é isso que eu e você tem que fazer. Clamar ao Senhor, pedir ajuda do alto e dizer: Senhor, eu não tenho força para ir contra essa situação, mas eu peço uma providência divina. Amém, meus irmãos? A história de Josafá, do rei Ezequias, é parecido com a história do rei Josafá. 3 inimigos se levantou para vir destruir Judá. E ele se prostrou diante do Senhor em oração. E ele disse: Senhor, em mim não há força. Força nenhuma eu tenho para ir contra esta nação. E Deus levantou um profeta para dizer a ele: essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. E eu digo para você, irmã, essa peleja não é sua. Essa peleja é de Deus. Deixa Deus pelejar por você. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus venha tomar providência, venha tomar a frente da nossa vida. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui esta manhã
apresentando a vida de todos os inscritos deste canal nas suas mãos. Pedindo ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha responder as orações. Venha restaurar os casamentos, restaurar as famílias. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que caia por terra todo o plano do inimigo para destruir as famílias, para destruir os casamentos. Todo laço de Satanás para destruir as famílias venha ser cancelado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda armadilha do inimigo tem levantado contra as famílias, contra os jovens, contra os pais de família, para tirar, para deixar o seu lar. Venha cair por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha tirar, meu Pai, todo o laço do inimigo, toda feitiçaria, toda oração contrária contra os casamentos. Venha cair por terra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus santo e amado e Pai querido, reveste o teu povo com poder, com força, renovo. Tira as feitiçarias da boca do sapo. Que caia por terra toda feitiçaria, todo laço do inimigo para acabar os casamentos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Restaura as famílias, meu Pai. Levanta aqueles que estão fracos na fé, desanimados. Dá um renovo. Dá força para que venha cada dia mais buscar pela sua família, pela sua casa. Oh, Jesus amado e Pai querido, liberta aqueles que estão no vício, do álcool, das drogas, da prostituição. Pai, que os maridos que deixaram as suas esposas por outras mulheres, que venham tomar abuso dessas mulheres da rua. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja quebrado todo laço do inimigo para separar os casamentos, para acabar com os casamentos, caia por terra. Todo laço do inimigo para separar as famílias, venha ser cancelado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus santo e amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor, cura aqueles que estão com depressão, aqueles que estão angustiados, tristes, que todos aqueles que estão sentindo dor na cabeça, venham ser curada da cabeça em nome de Jesus. Todos aqueles que estão sentindo a opressão do inimigo contra a tua vida, caia por terra todo o laço do inimigo contra a vida dos irmãos que são inscritos deste canal. Todos aqueles que deixam seus pedidos de oração. Peça ao Senhor também esta manhã que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que estão necessitados. Dá vitória àqueles que estão fazendo concurso, que venham ser abençoados. Em nome de Jesus. Dá vitória àqueles que estão com causa na justiça. Venha ser quebrado todo o laço, todo impedimento que está impedindo a vitória do teu povo. Abençoa este canal, abençoa cada inscrito. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, restaura as famílias, restaura os casamentos. Cai por terra todo o laço do inimigo, toda a barreira que tem se levantado contra a tua vida. Aquilo que está travado na tua vida, que o Senhor venha destravar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, vem cortando todo o laço contra a vida das famílias. Em nome de nosso Senhor, abençoa todas as famílias que entram neste meu canal. Abençoa todos aqueles que vão entrar nesse vídeo. Que sejam bem-vindos, meus irmãos. Aqui, quando você se inscreve, você entra numa corrente de oração. Porque toda hora que eu vou orar, meus irmãos, eu oro por vocês, eu oro pelo casamento de vocês. Eu oro por aqueles que estão fazendo entrevista de emprego, que sejam felizes, que as vagas venham a ser suas, que Deus abençoe vocês, que o Senhor estenda as mãos do alto para abençoar todas as famílias inscritas neste meu canal. O Senhor me colocou aqui, irmãos, para interceder pela tua família, para interceder pela minha e pela tua família. Que haja crescimento na tua vida, prosperidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor venham entrar na tua casa. Todo espírito de confusão venha bater em retirada da tua casa, da minha casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãs. Que o sangue de Jesus venha cobrir você, a sua casa,
A sua casa, a sua família é projeto de Deus. Entrega a tua família ao Senhor. Ora 3 vezes ao dia pela tua família, que você vai ter vitória, minha irmã. Amém? Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. Dê seu like, minha irmã. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Faça essa oração junto comigo dentro da sua casa. Não fique só escutando, ore, entrega a sua vida na mão do Senhor. Eu estava, antes de começar aqui a gravar, estava em oração pela vida de todos vocês. Amém?